Nós sabemos que estamos no final dos tempos. Costumo dizer que nós estamos no fim da era cristã, e tudo indica que Jesus Cristo em breve voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! Já foi falado sobre a história de Moisés, do povo de Deus que atravessou aquele mar vermelho, pé enxuto. Então nós que somos servos de Deus devemos continuar firme nesta esperança de um dia sairmos aqui desta terra e estarmos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Temos aqui um versículo bem conhecido da palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 17, e o versículo 32, aleluia, que diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Amados irmãos, nós conhecemos a história de Ló, o homem que viveu ali em Sodoma e Gomorra, e nós conhecemos a história, uma cidade corrompida pelo pecado, aonde os homens só desejavam praticar pecados que na verdade todos os pecados Deus abomina. Mas nós conhecemos a história, e Deus, Ele se irou com a situação daqueles homens que ali viviam naquela cidade. E meus amados irmãos, nós sabemos que Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso, e Ele cumpre com a sua palavra. Aleluia! E nós sabemos que não há outro Deus além do nosso Deus. O nosso Deus, apesar de ser amor, como já foi pregado nesta noite, que Ele é justo, mas nós sabemos que somente Ele tem o poder de levantar a mão para o céu e dizer: eu vivo para sempre. Ele falou isso quando Ele disse: eu firo e eu saro, eu mato e faço viver, e ninguém escapa das minhas mãos. Aleluia! Então nós sabemos que Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Foi por isso que Ele destruiu aquele povo ali no Mar Vermelho, um povo rebelde e desobediente, sem temor a Deus. Como disse Pedro na sua mensagem, eles nem pensavam que estavam entrando em nenhuma armadilha. E nós sabemos que Deus, Ele é fiel, Ele é justo. E aqui, este versículo que nos lembra a palavra de Deus, o próprio Jesus, Ele disse: lembramos da mulher de Ló. Por que a mulher de Ló? Porque a mulher de Ló estava posto no coração dela as riquezas do mundo, os prazeres. Ela estava saindo ali, podemos dizer assim, puxada, arrastada pelo anjo, tanto Ló como as filhas e sua esposa. E nós sabemos que o coração dela estava cheio das coisas de Sodoma. Então nós sabemos, meus amados irmãos, como Deus é maravilhoso. Aquela mulher não pôde continuar, ela ficou ali. E isto pode representar a vida das pessoas do mundo, até mesmo da igreja, que o seu coração está posto mais nas coisas desta terra, nas coisas desta vida. A palavra de Deus nos diz que aonde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Que o nosso tesouro seja o céu, a palavra de Deus, para que possamos obedecer. E neste texto aqui fala da vinda súbita do reino de Deus, onde os fariseus perguntaram para Jesus a respeito do dia do reino de Deus. E Jesus, Ele disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ninguém vai dizer ele aqui ou ali. Não,
A vinda de Cristo é súbita, é no abrir e fechar de olho, é como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente. Então, meus amados irmãos, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo é muito rápida, não dá tempo das pessoas se preparar. A vida de Cristo é para aqueles que estão preparados, aleluia. Assim como Noé e sua família, assim como Ló e suas 2 filhas, assim como o povo judeu que saiu do Egito, atravessando aquele mar e foi para o outro lado. Assim mesmo, como diz aqui a palavra de Deus, assim como foi no tempo de Noé, eles comiam, bebiam, edificavam, casavam, e assim sucessivamente. Também no tempo de Ló, também fazia a mesma coisa. Mas no dia em que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, meus amados irmãos, o único tempo que teve foi a saída de Ló, para que Deus destruísse aquele lugar. E meus amados irmãos, Jesus Cristo, quando Ele vier, que Ele levar a sua igreja, o mundo vai ficar em sofrimento, meus amados irmãos. E ainda aqueles que ficarem, porque o dia do Senhor se aproxima, e o dia do Senhor, ele começa com o arrebatamento da igreja, aí vem os 7 anos da tribulação, e findará no final do milênio. É o dia do Senhor, meus amados irmãos. Então devemos estar preparados, porque este dia, eu não sei, nós não sabemos, somente Deus, mas nós sabemos que se nós permanecermos fiel até o fim, nós seremos salvos, porque a palavra de Deus nos promete, aleluia, nos promete esta vitória, de um dia Ele voltar para buscar a sua igreja. E eu creio que a igreja de Cristo está preparada, está esperando o noivo, que é Jesus Cristo, que um dia voltará para buscar a sua igreja. Portanto, vamos nos lembrar da história de Noé, da história de Ló, da história de Moisés, da história desta mulher, sempre nos lembrar que ela ficou, sabe por quê? Por causa das coisas deste mundo. Então não vamos deixar o mundo nos influenciar, mas vamos influenciar as pessoas, para que eles possam, através da pregação da palavra de Deus, do nosso bom testemunho, se render a Cristo e se juntar conosco, e assim aguardar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e nos guarde para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Gesselita, louvando ao Senhor.